Bem, aqui a gente vai ter a introdução às séries temporais. A definição são um conjunto de observações ordenadas no tempo, portanto elas devem ser indexadas ao tempo ou a outra variável. Matematicamente, é xt, onde t pertencente a t, ou seja, onde cada tzinho é um subconjunto de t. De modo geral, será um vetor xt de ordem R1, onde, por sua vez, t é um vetor de ordem P1. Aí você vai ter aqui como se fosse série temporal, vai ter xt, vai ser igual a observação 1, observação 2, observação 3, dizendo onde cada um desses pontos é um momento no tempo, ou seja, cada um deles está indexado ao tempo, cada uma dessas variáveis. Quais são os objetivos do estudo de séries temporais? O objetivo do estudo de séries temporais é investigar os mecanismos geradores das séries temporais. Ou seja, o que faz aquela série temporal se comportar daquela forma. É muito comum, por exemplo, em bolsa de valores, você estudar como aquela variável se comporta ao longo do tempo, como ela reage a notícias, fatos relevantes. Então você entende aquilo, também é utilizado quem usa em trade, enfim, que hoje é conhecido como trade quantitativo. A segunda é fazer previsões de valores futuros, também muito usado no mercado financeiro. Posteriormente a gente vai ver o modelo ARIMA, que é um modelo de preditivo. O terceiro objetivo é descrever, apesar do comportamento da série temporal, o comportamento da série temporal. Então você vai verificar a tendência, a sazonalidade dos ciclos. E o quarto, procurar periodicidades relevantes nos dados, ou seja, análise espectral, procurar padrões. Estacionalidade. Estacionalidade é um requisito fundamental para que a gente possa atingir os objetivos que a gente se propõe em processos estocásticos. Para a gente poder fazer modelos preditivos, poder analisar o comportamento das variáveis, saber como elas se comportam, é necessário a gente ter uma série temporal estacionária. Se ela não for estacionária, a gente vai transformar ela em uma série temporal estacionária. Pode ser definido como um processo onde ZT é estacionário, se ele se desenvolve no tempo de modo que a escolha de uma origem no tempo não é importante. Ou seja, se você pegar o ponto, a série temporal, por exemplo, dos anos 90 até 2000, e pegar de outro ponto de 2010 a 2020, ele vai manter as mesmas características, porque a série temporal é estacionária. Ou seja, a média e a variância ela vai ser constante, então vai ser a mesma média do período de 90 a 2000, de 2020 de 2010 a 2020. As características de ZT, onde T mais R para todo R são as mesmas de ZT. Um processo estocástico Z, onde ZT, onde T pertence a Tzão, onde Tzinho pertence a Tzão, é francamente estacionário ou estacionário de segunda ordem, se e somente se a esperança de Z é igual à média, ou seja, a esperança de ZT é igual à média, ou seja, a média constante para todo T presente Tzão. A esperança de Z ao quadrado T é menor que infinito para todo T pertencente a Tzão. Ou seja, o primeiro momento da série temporal ele é finito, a série temporal não vai explodir ao longo do tempo. Ela não vai tender ao infinito. E a terceira, a autocovariância é constante. São esses três requisitos que uma série temporal tem que cumprir para que ela tenha estacionalidade fraca. Eu vou tentar aqui demonstrar esses requisitos. O primeiro, a média constante. Então, a esperança de ZT
tem que ser igual à média. Ora, se a gente tiver um processo onde yt é igual à média mais o termo de erro, onde esse termo de erro segue uma distribuição normal de média zero e variância constante, nós vamos ter que a esperança de yt é igual à esperança de μ mais a esperança do termo de erro. Só que a esperança do termo de erro ela é zero. Então, a esperança de yt do nosso processo ela vai ser igual à esperança da nossa constante. A esperança da constante ela é a própria constante. Vai ser igual a μ. Ou seja, a média dela é constante ao longo do tempo. No caso do primeiro processo estacionário ter o primeiro momento finito, eu sinceramente não sei demonstrar isso. O professor Tibério deve saber, então se vocês quiserem solicitar para ele, vocês podem solicitar isso. Eu vou demonstrar o que eu aprendi. Então, qual é o terceiro requisito? O terceiro requisito é que a autocovariância do termo T com T menos J ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante no tempo. Portanto, a gente tem no mesmo processo estacionário yt igual a μ mais ET, onde ET segue uma distribuição normal de média zero e variância constante. Importante. Antes de fazer a covariância, a gente tem que saber a fórmula da covariância. A covariância ela vai ser igual a variável menos a média vezes a outra variável menos a média dessa outra variável. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que yt é igual a μ mais ET e yt menos j, o valor passado. Esse j denota o valor do ponto anterior, é igual a μ mais ET menos j, ou seja, o valor passado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai substituir esses dois pontos aqui na fórmula da covariância. Então, a covariância vai ser igual a esperança de yt menos a média vezes yt menos j menos a média. Bem, a gente vai substituir eles aqui. O yt é igual a μ mais ET, vem para cá. E o yt menos j tá aqui, vem para cá. Então, é igual a esperança de μ mais ET menos μ vezes μ vem para cá, μ mais ET menos j menos μ. Aqui está somando, aqui está diminuindo, aqui está somando, aqui está diminuindo. Corta esse com esse e esse com esse. De IJ é igual a esperança de ET vezes E
menos J. Vezes a esperança de ET menos J. Aqui tem a esperança. Então, a autocovariância vai ser igual a esperança de ET vezes a esperança de ET menos J. Isso aqui vai ser igual a variância se J for igual a zero, que se vocês prestarem atenção, se a gente substituir J por zero, vai ficar ET vezes ET. A esperança de ET vezes a esperança de ET vai ser igual a variância. E ela vai ser zero se J for diferente de zero. Ou seja, a autocovariância vai ser igual a zero toda vez que J for diferente de zero. Ou seja, toda vez que o termo de erro ele se relaciona com o termo de erro passado, a autocovariância dele vai ser igual a zero. Ele não tem resquício do erro passado. Ou seja, ele é uma variável puramente aleatória. Ele não vai carregar lembrança do passado. Então, assim, a gente demonstra os requisitos para uma série temporal ser estacionária. A gente vai ter a função autocorrelação. A função autocorrelação mede o grau de correlação entre os valores de uma série temporal em diferentes pontos do tempo, com base nas defasagens entre os pontos. Então, a função autocorrelação denotada por PJT vai ser igual a ΔJT sobre ΔT, onde isso daqui é a autocovariância e isso aqui é a variância. Ou seja, a função autocorrelação que mede o grau de correlação da série temporal em diferentes pontos do tempo, ele vai ser denotado como a função autocovariância que a gente viu ainda agorinha, dividido pela função de variância. Isso aqui, esse trem aqui. A ergodicidade. Essa propriedade ela permite calcular a média de uma série temporal em cada instante do tempo. É uma propriedade muito importante depois quando a gente for estudar ruído branco e os modelos autorregressivos e de médias móveis. Como as médias são iguais, é necessária apenas uma única realização da série para que o cálculo seja viável. Muito importante para ver a ergodicidade, a série temporal tem que ser francamente estacionária, ou seja, ela tem que atender os requisitos que a gente demonstrou aqui. Por enquanto é isso, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre ruído branco.